Olá a todas e a todos, mais um vídeo sobre o Livro dos Espíritos. Hoje vamos explorar um tema que é a progressão dos espíritos. Vamos para a questão 114. Nessa questão, Allan Kardec indaga aos espíritos superiores da seguinte forma: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmo que se melhoram? Resposta dos espíritos: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Veja a natureza da pergunta. Aqui Kardec está perguntando de uma maneira geral, de uma forma geral. Se os espíritos eles são bons ou são maus por natureza, ou seja, no seu processo de criação. E aí, num segundo momento, Kardec vai perguntar assim: ou são eles que se melhoram? E a resposta dos espíritos é o quê? Eles, espíritos, é que se melhoram, né? Melhorando-se, eles vão passar de um estágio inferior para outro superior. Na questão 115, Kardec ele já vai ligado uma questão à outra, mas ele sempre aprofunda de uma forma lógica, ligando uma questão à outra. Ele vai dizer assim, ele vai perguntar na 115, entre os espíritos, porque lá ele não perguntava de uma forma geral, na 114, aqui ele vai, eu diria, especificar. Quando ele diz assim, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Resposta dos espíritos: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Quer dizer, sem ciência, sem conhecimento, sem discernimento do justo, do injusto, do bom, do ruim, do certo, do errado. Deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-lo e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele, de Deus. Toda essa caminhada, né? Deus nos concede para que nós possamos, ao caminharmos, irmos nos aperfeiçoando, aprendendo, melhorando, sabe? A felicidade eterna e pura dos espíritos puros é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe através de suas leis, como a lei de causa e efeito. Se a gente agride a lei, através da agressão ao próximo, nós vamos responder por esta agressão, recebendo a oportunidade de Deus
através da reencarnação, para ali exercitarmos com o outro que agredimos esse processo de aperfeiçoamento dentro de cada de nós. Alguns espíritos, alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente a fim de sua destinação. Ou seja, alguns espíritos aceitam as provas com submissão, com aceitação, com obediência, e assim o fazendo, eles chegam mais rápido ao destino. Outros ao destino que é o destino do bem, né? Da perfeição, do espírito puro. Outros não as suportam senão murmurando, se maldizendo, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Mas isso não quer dizer que eles não vão chegar. Aqueles que murmuram, aqueles que ficam por tempo preso nas teias, sabe, da raiva, do orgulho, e não aceitando aquelas provações que são colocadas no caminho como processo de aperfeiçoamento, evidentemente que esses vão custar muito mais, né? Vão custar muito mais chegar a essa felicidade dos espíritos puros. Segundo isto, os espíritos seriam em sua origem como são as crianças, ignorantes e sem ignorantes, ausência do saber, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam em percorrendo as diferentes fases da vida. Aqui uma pergunta que Kardec está fazendo dentro da questão 115. Né? Vou novamente fazê-la. Segundo isto, os espíritos seriam em sua origem, porque não dê a tonalidade, como são as crianças ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam em percorrendo as diferentes fases da vida? Resposta deles, dos espíritos: sim, sim. A comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Segundo sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um termo e a dos espíritos se estende ao infinito. Então ele está tomando aqui essa analogia da criança e os espíritos estão achando, eles dizem que a comparação é justa, né? A criança rebelde, ela permanece por muito mais tempo na ignorância e na imperfeição. E as mais dóceis, elas caminham muito mais rápido, né? Só que ele vai dizer aqui, na experiência da criança, há um termo, quer dizer, um fim aqui. Enquanto para os espíritos, se estende ao infinito, né? Ao infinito esse processo de melhora, de aperfeiçoamento.
um dia chegarão. Vamos aqui para mais uma questão, a questão 116. 116, Kardec indaga: há espíritos que permanecerão, há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Todos os espíritos chegarão à condição de espíritos perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente, lentamente. Porque, como já dissemos de outra vez, um Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Porque o filho errou, ele vai passar agora eternamente vivendo no sofrimento. Pai nenhum faz isso e Deus, como Supremo Pai, muito menos. Pretenderias, pois, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Se nós, imperfeitos, pequenos moralmente, nós não vamos nem desejar, nem designar o sofrimento eterno para sempre para os nossos filhos. Então imagina Deus, que é grande, que é perfeito, que é bom, que é justo, que é amor, né? Isso não pode acontecer. Portanto, o progresso é uma lei divina.